Alguns dos principais candidatos a vice-presidente do Brasil participaram ontem de um debate promovido pela revista Veja com o apoio do Facebook. Caio, vamos lá. A gente destacou aqui na abertura do Morning Show sobre esse debate aí com os vice-candidatos aí, os candidatos a vice-presidência. Vamos aí, o que você destaca pra gente? Com o apoio de quem, Edgar, que você falou? Não foi da revista... Do Facebook. Do Facebook. Ele fala, você falou bonito, Facebook. Você fala Instagram também? Não, é coisa que eu pensei. Ele fala Twitter. Sim, o Edgar é desse jeitinho, querido. O Edgar é chique, hein? O Edgar eu nunca falo Facebook, agora eu fui inventar de falar e você detectou isso. Vai no português, Facebook, com Q-U-I no Facebook, final. né? Com B-U. O Edgar, quem estava lá? Os principais vices, ou os que estão melhor posicionados nas pesquisas, de acordo com os cabeças da chapa, né? Vamos lá. Ana Amélia, senadora Ana Amélia, vice do ex-governador de São Paulo, né? O Geraldo Alckmin, general Hamilton Mourão, vice do Bolsonaro, Eduardo Jorge, vice da Marina Silva, e o Paulo Rabelo de Castro, vice do Álvaro Dias do Podemos. O debate foi marcado principalmente no embate entre Paulo Rabelo de Castro e a senadora Ana Amélia. Eles trocaram farpas durante todo o debate, praticamente todo o tempo, com respeito, evidentemente, mas foi ali uma linha bem tênue entre uma alfinetada e uma simples pergunta. O debate começou com a pergunta para todos igual. Por que eu quero ser um vice? Aí eles começaram a responder e tal, e já o Paulo Rabelo cutucou a Ana Amélia, criticando a peça do Alckmin, falando assim, olha, eu achei de um tremendo mau gosto, senador, a peça do seu cabeça de chapa, dando um bolo para uma menina que acabou de se recuperar de um câncer e tal. Ele, como era um médico, ele deveria trazer propostas para a área da saúde, falando com experiência médica e tal, sendo um cara da área da saúde. Por que ele não falou nada do que vocês vão fazer nessa questão? Foi lá e deu um bolinho. Que cinismo. Criticou nesse ponto. A Ana Amélia virou e falou, olha, eu fico muito triste com a sua falta de sensibilidade, porque o ponto não era esse. O nosso ponto era mostrar que a saúde em São Paulo funciona muito bem e a gente quer expandir para o restante do Brasil. Ou seja, essa menina que tem câncer, por exemplo, no Sul, ela não vai mais precisar, na nossa gestão, ir para São Paulo para se tratar. E daí por diante, seguiu respondendo isso. Houve uma outra briga quando se tocou no assunto apoios políticos. O Paulo Rabelo criticou novamente a Ana Amélia. Ele falou, a senhora não acha estranho o Ciro Gomes, presidente do seu partido, o PP, apoiar o Lula? Ela se defendeu e falou, olha, é do jogo, a política é assim mesmo. Corte de impostos. A senhora não acha que o Alckmin é um sujeito sem coragem para fazer as reformas que precisam ser feitas e tal? A senhora até respeita, mas o Alckmin é bastante morno, ele não vai ter coragem? Ela foi respondendo, foi durando aí o embate. Houve também um momento quente do debate quando o Eduardo Jorge, vice da Marina Silva, criticou o Bolsonaro. Falou para o Mourão, olha, o seu cabeça de chapa esteve lá na Câmara 28 anos, não fez nada, não aprovou nada. Eu sim aprovei várias coisas, os principais projetos, como por exemplo ele citou os remédios genéricos, partiu dele a ideia e tal, e os dois começaram um bate-boca e o Eduardo Jorge terminou ali a réplica dessa forma. Eu analisei e estudei os arquivos do Congresso e não vi nada. Nada. É totalmente medíocre a presença do deputado Bolsonaro em 28 anos de Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é uma escola de governo, porque lá você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que propor propostas, negociar com diferentes. O deputado Bolsonaro não fez nada disso e quer governar o país. Estão vendendo gato por lebre. Não tem inteligência emocional para governar um país que é a terceira democracia do mundo. Terceira democracia do mundo. O general Hamilton Mourão respondeu isso, levando a discussão para o campo da honestidade, de que o Bolsonaro ele é honesto, ele foi mencionado como sendo um dos pouquíssimos deputados que nunca pegou dinheiro, e daí por diante. Foi um debate que teve, apesar desses embates, aliás, não teve, apesar desses embates, momentos muito altos. Sobre venezuelanos, o vice do Álvaro Dias, Paulo Rabelo de Castro, falou que eles vão criar uma secretaria de imigração. Sobre o BNDES, o general Hamilton Mourão disse que o próprio BNDES foi usado de forma política na gestão petista e que isso daí gerou déficit fiscal no país. E
não passou muito disso. E chamou atenção a ausência de dois candidatos a vice aí, né? O Haddad, né? Já que o Lula é o candidato. O PT reclama tanto de não poder participar. Tá aí o espaço, cadê o Haddad não vai? E a Cátia Abreu também, que aí... Cátia Abreu também faltou, né? Faltou no debate. Tomara que eles não faltem, viu, Jorge? Você quer Fala aí, não, pode falar. Não, é que eu quero. Tomara que eles não faltem também, porque a partir de segunda-feira, a Jovem Pan, né, pelo Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, vai promover a entrevista aí e debates, sabatinas com os principais candidatos à vice-presidência. Você que está se informando, né, criando uma opinião e decidindo o seu voto, é de extrema valia se acompanhar também essa sabatina com os candidatos a vice aqui, que a Jovem Pan promove a partir de segunda-feira. Vai lá. Eu ia comentar só uma coisa. A primeira defesa que o Mourão fez do Bolsonaro foi muito interessante, porque o Eduardo Jorge começou, antes dessa fala que a gente ouviu, falou que, olha, não tinha visto nada, tinha sido medíocre e tudo. E como é que o Mourão defendeu? Ele falou, não, mas ele defendeu ao longo de seus 28 anos de Congresso, lá de Câmara, os interesses dos militares. Então ele votava a favor dos benefícios militares e tudo, e que é isso que ele tinha que fazer mesmo, porque era o voto que o elegia, sabe? Ou seja, assumindo, então, que o Bolsonaro nada mais é do que velhíssima política brasileira, né? Lutando para conseguir pequenos benefícios, privilégios para o grupo que ele defende ali, sem nenhuma protagonismo, sem nenhuma ideia, sem nenhuma liderança, sem nada. E ainda nessa história dos vícios, é bom o eleitor prestar atenção, né? Porque é importante saber, né? E que o vice esteja alinhado de maneira programática. Olhar com atenção, né? Olhar com atenção esse vice, porque o vice tem uma tendência a assumir aqui no Brasil. Vejam aí vocês. Agora, fala, Caio. Eu ia falar, vocês ficam chutando o Bolsonaro, quero ver se dá um segundo turno. Bolsonaro e Daciolo. Em quem que a gente vai? Olha, é o vice do Daciolo. Olha, quem é o vice? Jesus Cristo. A Bíblia.